Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal 2023. Yeah! Bem-vindos! Bem-vindes! Bem-vindes ao novo Brasil, a nova Pátria Amada. Nossa, sim. Que alegria, senhoras e senhores, gente, que alegria. Olha que alegria, finalmente, né? Finalmente, depois de 4 anos de muita sofrência, o nosso momento chegou. Ai, gente, vamos usar a camisa do Brasil de novo, vamos falar Pátria Amada de novo, vamos errar o hino nacional de novo. Vamos parar de ser confundida com o podcast Bolsominion pela primeira vez. Ai, gente, ó, tudo de bom, hein? Então, esse ano nós temos novidades, só que as novidades não estão prontas. Nada está pronto ainda, porque, né, brasileiras. Então, e também tivemos festas, tivemos comilanças, a gente tá recém voltando pra nossa vida normal. Exato, né, a gente precisava dar uma dormida. Eu só dormi nesse recesso, não fiz porcaria nenhuma, eu só dormi. Estou com sono agora. Então, assim... Mas, gente, eu tenho uma dica. A Carla Moraes, do Drink com Crime, que é um podcast amigo do Pátria, que a gente gosta muito, ela e a Daiane Polizei, elas têm um podcast novo, que na verdade já é novo, né? Já tá no episódio 4, e é o Caso Lucas Terra. Então chama podcast Caso Lucas Terra, e elas estão fazendo vários episódios sobre o caso. Já tá no 4º episódio, e são episódios, assim, mais curtos, só que bem detalhados do caso. E eu não conhecia esse caso. Você conhece o caso do Lucas Terra? Ah, eu conheço. É um caso que envolve abuso religioso, assim. Abuso religioso pesado, é pesadíssimo. Eu não conhecia esse caso. Eu já tinha ouvido falar no nome, mas eu não sabia que tinha, tipo, a Universal envolvida, que era mó negócio... tenso. E a Carla e a Daiane, elas estão fazendo um trabalho excelente. O podcast tá super bom, o roteiro tá super bom. Parece uma coisa assim, sabe? Feita em estúdio, com produtora grande. Tá super bom, gente. Então, Caso Lucas Terra, se você quiser conferir, elas estão fazendo tudo bem detalhado, porque parece que agora, né, em 2023, vai rolar finalmente os julgamentos dos pastores. Ou, porque os pastores... Nossa, nem sabia. Então, vai rolar agora em 2023. Porque os pastores estão tudo assim, né? Livre, leve e solto. Só que agora o negócio vai acabar, aparentemente. Então a gente tem que ficar de olho e fazer uma pressão, de repente, né? Sim, sim. Porque essa é bem... as definições de historinha mal contada, né? Essa história do Lucas Terra. Gente, é bizarra essa história. Caso, pra quem não conhece, vai assistir o pod delas. Eu tô acompanhando o pod. Eu falei pra ela, nossa, eu esqueci de divulgar seu pod. Eu vou divulgar no Pátria. E daí eu falei, vou começar a ouvir, né, pra eu poder divulgar. E, gente, eu tô realmente seguindo o podcast, porque eu adorei. Então, fica a dica. Enquanto os nossos planos aqui no Pátria Amada ainda não chegaram, porque a gente tava dormindo no recesso, vocês podem acompanhar o Caso Lucas Terra. Tá certo? E daí já dá uma força pra Carla. Por que não? Dessa vez eu que vou contar uma história. E eu já sei que vai te dar nervoso e ansiedade. É claro que vai me dar. E pressão alta, porque esse podcast é isso. É tristeza, ansiedade e pressão alta. É isso. Mas também tem muito amor, claro. É um caso que, até onde eu sei, ele é inédito na podosfera brasileira e gringa, tá? Então vocês ouviram primeiro aqui. Fale para a mamãe. As minhas fontes, primeiro, é o programa Twisted Sisters, do Discovery ID. O The Cinemaholic. Você tá maratonando esse Twisted Sisters, né? Eu já assisti tudo, já. As histórias que prestavam de lá eu já tirei. Porque é a segunda semana que você usa. Sim. Ai, gente, é isso. É a vida do True Crimer. É a vida do True Crimer. Às vezes eu pego no sono assistindo, não o Twisted Sisters, mas Discovery, assim, eu coloco pra dormir. Eu fico olhando assim, Domingo eu fiz isso. Mas bem, sim, gente, usei o Twisted Sisters de novo, então se você é Discoverholic, talvez você conheça essa história. Mas tem mais coisa, que eu também usei o The Cinemaholic, o AP News.
e o It's Crime O'Clock Somewhere. São 3 sites. Nice. E essa é a história da Josephine e da Jacqueline Verellens. Ok, não conheço. Então, essa história você vai ver. Essa história vai te dar nervoso, não só pelo crime. Mas pra contar a história da Josephine e da Jacqueline, primeiro a gente vai dar um passo pra trás e contar a história dos pais dela. Delas, né? As duas, elas são filhas da Simone e do John. A Simone, ela era cambojana e o John americano, e eles se conheceram em Saigon em 69, quando o John tava lutando na Guerra do Vietnã. Nossa. Olha o rolê, né? Eles se conheceram lá e eles decidiram se casar em Saigon mesmo, se apaixonaram assim perdidamente. Tanto que logo depois, no começo, assim, logo depois de casar, eles ficaram um tempo ainda morando em Saigon, mas quando a Simone engravida da Josephine, o John decide sair do exército. Cara, parece muito plot de filme, né? Sim. Não parece aqueles filmes antigos, tipo... Casablanca, né? Tipo, nos conhecemos em Saigon. Te vejo em Saigon. Sim. Não, Miss Saigon, né? Não, então, depois quando a Simone engravida, ele decide que ele vai sair do exército. Mas, como ela engravida pouco depois deles casarem, eles decidem ficar no Vietnã, pelo menos até a filha mais velha, que é a Josephine, da nossa história, até ela nascer. Eles esperam, então, a Josephine fazer 2 anos. E aí eles saem do Vietnã em 71, porque a situação lá, política e econômica, ficou insustentável. Depois disso, quando eles saem do Vietnã, eles vão para a cidade de Romeo, no Michigan, que é onde a nossa história acontece. E em 76 nasce a Jacqueline, a segunda filha do casal. Mais pra frente vai nascer o filho mais novo, né, que chama Jason, um pouco depois, mas ele não é tão relevante pra nossa história. A Josephine Senta e a lá, Jason. Senta lá. O Jason era relativamente normal, ele só aparece um pouquinho mais pra frente como personagem relativamente normal. Eu não sei se é 100% normal, mas assim, nessas histórias, gente, Ninguém quanto menos a pessoa aparece, mais normal a gente assume que ela seja. É verdade, né? normalmente Posso isso. Posso estar errada? Posso, mas eu acho que ele é normal, e ele não é tão relevante pra história. Tá. A Josephine e a Jacqueline eram muito próximas. Apesar da diferença de idade, né, são 5 anos de diferença, mas ainda assim, a Josephine, ela é considerada uma pessoa reservada, mas muito amorosa. Tá. Daqui a pouco vocês vão entender melhor porque as duas eram tão próximas. Com esses 3 filhos, a família tá formada. O John trabalhava como eletricista. E a Simone, ela era dona de 2 business. Ela tinha uma joalheria e um salão de manicure. E a Simone é considerada por todo mundo uma mãe extremamente negligente. Era uma coisa meio os filhos que se criam sozinhos, eu tenho 2 business pra tocar. Então, a Josephine, ela meio que assumiu o papel de cuidadora, né? / mãe dos irmãos. O que também não era tão incomum naquela época, né? Mesmo pros padrões da época, a Simone era considerada uma mãe negligente. Tá. E você vai ver por quê. Calma que vai piorar um pouquinho. Pro mundo exterior, tá? A Simone dizia que ela se preocupava com o futuro dos filhos, que ela queria que eles fizessem faculdade, bababá. Mas, na realidade, ela era apelidada pelos vizinhos e pela família do John de Dragon Lady. Por ser extremamente... Ela era uma mistura de negligência com violência. E aí, eu não tô falando isso, não é só a fofoca, tá? É uma parte, ainda mais do documentário da Discovery, usa arquivos do Child Protective Services pra falar sobre a Simone. Ok. De acordo com esses arquivos... Que é o Serviço de Proteção à Criança. Isso seria o equivalente de uma assistência social aqui no Brasil. E segundo essa instituição, os arquivos dessa instituição, as 3 crianças eram surradas frequentemente pela Simone, e o pai ou não se importava, porque era coisa da mulher criar os filhos, ou não percebia, porque ele trabalhava o dia inteiro, porque ele tinha 3 crianças pra sustentar, né? Ai, gente. Então, ela era aquele tipo de pessoa que, assim, ela não quer saber, contanto que tudo esteja funcionando do jeito que ela quer, assim, contanto que a casa esteja perfeita. Ela não, tem gente que não nasceu pra ter filho, ela tinha que ter tido 3 robozinhos, sabe? Então, assim, ela não dava a mínima se tudo estivesse funcionando do jeito que ela queria. Mas se uma criança quebrasse um prato, a criança ia tomar uma surra. Ou se a criança agisse como uma criança, a criança ia tomar uma surra, porque ela não admitia
que o tempo dela fosse desperdiçado tendo que lidar com criança. Basicamente essa... Ou seja, ela achava que eram 3 pequenos adultos, que eles tinham que se virar sozinho, fazer tudo sozinho, serem independentes e não ter nenhum... E se não fizesse, ela sentava a mão. E aí, Parabéns. como se não bastasse, em 83, ela adota 2 crianças. Ela pega 2 foster kids, né? Ah, sim, porque ela precisa de mais gente pra limpar a casa. Então, exatamente. Por quê? Primeiro, pra ela receber dinheiro pras 2 crianças, porque pra ela ter 2 business não é suficiente. Ela quer mais dinheiro, mais dinheiro. Porque se ela não consegue cuidar dos 3 que ela tem e acha que criança é uma perda de tempo, por que ela tá pegando mais 2? É só pelo dinheiro mesmo. Pelo dinheiro e exatamente pelo que você falou. Ela queria que eles fizessem as tarefas domésticas. É bem madrasta da Cinderela, né? O nome desses 2 filhos eram Kwon e Mai. E eles eram, além deles também serem espancados junto com o resto das crianças, eles eram obrigados pela Simone a fazer todas as tarefas da casa. A casa estava sempre imaculada. Falam que parecia que os vizinhos comentam que eles não entendiam como ela podia ter 5 crianças em casa e a casa tá sempre imaculada. Impressionante que você consegue fazer quando o trabalho é escravo. O trabalho né? escravo. É isso mesmo, gente. Em 88, a Josefine, que ainda mora na casa dos pais na época, ela nasceu... ela tem acho que 17, 18 anos. Ela já é mais velha. Ela é engravida do namorado. Mas não tem... A família não reage mal, nada. Os dois estão juntos, vão criar o filho juntos. Não tem nada assim, né? De mais. Porque eu achei que a dona Dragon Lady, ela ia ficar louca da vida. Não dando trabalho pra ela, né? Como a Josefine tava num relacionamento sério, o trabalho de criar não ia ser dela, então pra ela foda-se, sabe? Tá. Não é aquilo. Então, assim, também já são os anos 80, né? O estigma não é mais tão grande. Talvez se fosse nos anos 50, ela teria tomado uma surra tão grande que... Mas enfim. E aí, em fevereiro de 89, os Verellens são denunciados de novo por maus tratos pro Child Protective Services, né? Pro assistência social. E aí, mas dessa vez não por conta da Jaqueline, da Josephine e do Jason, e sim por conta do Kwon e do Mei, dos filhos adotivos. Tá. E aí eu traduzi um trecho do relatório da assistência social. Houve alegações de que, durante o verão, Simone enfiou o rosto de Kwon numa tigela de cereal porque, segundo ela, ele estava comendo muito devagar. O impacto da pancada foi tão forte que Kwon cortou a testa e os dedos, pois a tigela arrebentou no seu rosto. Gente, uma criança, que idade que ele tinha? Na época, ele devia ter, 8, 9 anos, mais ou menos. Gente, um bebê. Porque tava comendo devagar, tá? Ela tava irritada porque ele estava comendo devagar. Como que você faz isso com uma criança? Sério? Como que você faz isso com uma criança? Aquela criança pequenininha, de 8 anos de idade, 9 anos de idade. Pois é. Mais tarde, a Josefine confessou pra assistência social que foi ela que fez a ligação denunciando a mãe. Por quê? Como ela tava grávida... Ela começou a ver a situação, é meio bizarro isso, né? Porque antes ela via a situação como filha que também apanhava. Quando ela engravidou, ela teve uma mudança na visão dela e ela começou a observar a situação como uma pessoa que ser mãe. Então, finalmente, ela começou a se ligar do quão abusiva era a relação deles com os pais. Que era uma virada de chave que ela não tinha feito ainda. Tanto que depois ela chegou pra assistente social num canto e falou que foi ela que ligou e que na época que ela ligou, ela preferiu se manter anônima, porque ela sabia que nada deixava a mãe dela mais puta do que ter assistência social envolvida na vida doméstica. O que é um problema com uma solução fácil, né? É só parar de bater nas suas crianças. Parar de bater nos seus filhos. É impressionante. Pois é. Infelizmente, essa primeira visita não foi suficiente para que as crianças fossem removidas dos cuidados da Simone. Mas foi suficiente para ela entrar no radar da assistência social e a partir daí as visitas começaram a ser constantes, né? E um ano depois, em 1990, finalmente o Kwon e o Mai, eles foram retirados da casa dos Verellens e eles conseguiram voltar para a mãe biológica. Então, graças a Deus, as crianças escaparam. Imagina você ter um problema em casa e por causa disso o governo te manda para uma foster home, que é para você que é justamente para crianças que têm problema em casa, cujos pais não conseguem cuidar de você, e daí você acaba numa casa em que você é tratado como escravo e ainda apanha. Pois é, sim. Gente, coitada dessas crianças. Sim. Em 91, com 22 anos, a Josefine tem o segundo filho com o namorado. Chique. Então ela tá que tá.
A Josefine, ela é descrita como uma mãe extremamente amorosa. Ela sempre teve a ideia de ser tudo que a mãe dela não era. Ela queria ser tudo que a mãe dela não era. E depois que o segundo filho deles nascem, os pais, né, a Simone e o John, eles decidem que eles vão mudar de casa. E eles deixam a casa em Romeo, a cidade que eles moram, de presente pra Josefine e o namorado. O que eu achei bacana da parte deles. Assim, acho que, assim, tendo em vista a situação doméstica, eu acho que é meio que o mínimo. Mas assim, enfim. Dinheiro a família tinha mãe, porque fica eles... a dica. Dinheiro eles tinham porque eles só trampavam, né? Eles trampavam sem parar, essa vida da família. Eu acho que... Não tenho certeza, tenho essa especulação minha. Pra mim, a Simone queria uma casa maior, tava pensando em aposentar. E não ter mais criança em casa, sabe? Tipo, Sei. Pelo menos se a Josefina tiver a casa dela, eu não preciso ficar com as crianças do meu lado. E a Jaqueline decide ficar com a irmã. Inicialmente ela fala que ela quer se formar com a turma dela no colegial, que ela tá no colegial na época. Eu acho que é porque ninguém aguentava a Simone muito tempo. Óbvio. Ela só queria se livrar da mãe, coitada. Sim. E é aí que o barato começa a ficar louco. Por quê? Quando a Josefine e a Jaqueline, quando elas pegam a casa, né? A casa é entregue pra elas, assim, impecável. Limpíssima. Tudo certo. Mas as duas irmãs se descobrem, depois que a mãe vai embora da casa, elas se descobrem acumuladoras. E a gente vai falar um pouco sobre... Gente, se você não assiste os programas da Discovery, se você não assiste Acumuladores... Ai, gente... Eu vou falar um pouquinho sobre transtorno de acumulação compulsiva, o que é. Eu peguei um artigo escrito pela Catherine Ann Phillips, que é... médica formada pelo Cornell Medical College, enfim. Enfim, o que é? Assim, eu vou resumir super, tá, gente? Porque é um transtorno super complexo, que tem toda uma base emocional, enfim. No transtorno de acumulação compulsiva, a pessoa tem muita dificuldade em descartar ou se desfazer de posses, fazendo com que os objetos se acumulem, desorganizando áreas de convívio e impossibilitando seu uso. Diferentemente de colecionadores, a pessoa acumula coisas de forma desorganizada e tem dificuldade de se desfazer de coisas de pouco valor. O médico diagnostica o transtorno quando a pessoa acumula posses em excesso, tem grande dificuldade de se desfazer dessas posses e sente muita angústia ou sofre diminuição da capacidade funcional devido a essa acumulação compulsiva. Determinados antidepressivos de terapia cognitivo-comportamental podem ajudar. Os sintomas da acumulação compulsiva frequentemente começam durante a adolescência. O transtorno pode ser leve inicialmente, mas pode piorar gradativamente conforme a pessoa envelhece, causando problemas substanciais ao redor dos 30 anos de idade. Acredita-se que entre 2% e 3% das pessoas do mundo apresentem esse transtorno. Sua prevalência é a mesma entre homens e mulheres, e os sintomas. A pessoa que sofre de transtorno de acumulação sente uma necessidade forte de adquirir e guardar objetos, e fica angustiada quando é forçada a se desfazer deles, ou até mesmo quando pensa em se desfazer deles. A pessoa não tem espaço suficiente para acomodar todos os objetos acumulados. As áreas de convívio ficam tão lotadas e desorganizadas que não é possível usá-las, exceto para guardar objetos acumulados. Por exemplo, pilhas de jornais acumulados podem encher a pia e cobrir bancadas, o fogão ou o chão da cozinha, impedindo que a cozinha seja utilizada para cozinhar. A acumulação compulsiva interfere... Epa, me perdi, desculpa. A acumulação compulsiva interfere com a capacidade da pessoa de executar atividades em casa, e às vezes no trabalho ou na escola. Por exemplo, é possível que a pessoa com transtorno de acumulação compulsiva não permita que outras pessoas, incluindo membros da família, entrem na casa, porque ela se sente constrangida pela acumulação. A desordem pode ser um risco para incêndios e a segurança, e é possível que a residência fique infestada por pragas. Algumas pessoas percebem que a acumulação compulsiva é o problema, mas outras não. Sem tratamento, os sintomas normalmente persistem durante toda a vida, com pouca ou nenhuma alteração. É isso. Gente, aqueles programas sobre acumuladores, o meu sonho é entrar numa casa daquela pra limpar, porque eu sou dessas que adora uma cândida, adora jogar uma cândida, adora jogar as coisas fora, mas não é só isso, você vê o trabalho emocional que tem que ser feito porque as pessoas não conseguem se desfazer das coisas, elas têm... Sabe aquele livro que eu já te recomendei 30 vezes, que eu tô forçando goela abaixo? Aquela, I'm Glad My Mom Died. Sei. A Jeanette McCurdy, ela fala que a mãe dela teve câncer. E depois que a mãe dela teve câncer, a mãe dela ficou assim, tudo
tinha um valor emocional. Porque tudo era uma memória que tinha que ficar guardada pra sempre. Então, tipo, ela tinha, tipo, a colher de quando eles foram tomar sorvete, sabe? Ela tinha guardado isso. Então, a casa era um lixo. E a casa tinha tanta coisa que ela e os irmãos dela tinham que dormir em colchonete na sala, porque o quarto deles e a cama tava forrado de coisa. Então tem outras coisas, tem coisas que às vezes você é uma pessoa completamente, assim, entre aspas, normal, né? Porque ninguém é normal. Mas, entre aspas, completamente saudável. E daí alguma coisa acontece com você. E daí você começa a se apegar, assim, naquelas pequenas coisas, sabe? E você não consegue mais se desfazer. Porque tudo dentro da sua casa tem um valor emocional pra você. No caso delas, eu acho que tem 2 fatores. O primeiro é uma certa rebelião, porque pra elas limpeza era sinônimo de violência, né? Uhum. E eu penso que também tem o fato de tipo, coisas não vão coisas te dão segurança, porque as coisas elas são imutáveis, né? Quando você tem um parente instável, você gosta de ter a noção de segurança. E, infelizmente, seres humanos, a gente tá sempre mudando, né? O ser humano fica nervoso, fica de boa. A coisa não, a coisa é sempre aquilo. Então, o ser humano decepciona, uma coisa não, né? E a coisa, aquela coisa, se ela é daquele jeito, ela nunca vai te machucar, porque ela não vai mudar de forma, ela não vai te atacar. Não. Então tem um pouco eu acho que são um pouco dessas duas coisas, porque as 2 irmãs eram assim e, basicamente, as 2 eram as únicas pessoas que não viam problema em viver daquele jeito. Gente, tem vídeo daquela casa. É assim, é coisa de acumuladores da Discovery. Elas estavam no programa errado, assim, quando eu vi. A Jaqueline se forma na escola em 94 e decide seguir vivendo com a Josefine, o namorado e os 2 sobrinhos, né? E ela conseguiu um emprego em um hotel de baixo orçamento em Utica, que era perto ali de onde elas estavam, de Romeo. E a Josefine, ela trabalha como professora assistente na escolinha dos filhos. E ela é uma professora extremamente bem-sucedida. Ela é extremamente popular. E ela chegou a ganhar algumas vezes o prêmio de voluntária do ano. Porque além dela fazer o trampo dela, ela era voluntária em atividades da escola. Mas a vida doméstica era o caos. Porque a casa era um lixão. Assim, tinha de tudo. Tinha... É uma casa que, assim, não dá pra criança pequena morar, gente. Ela tinha 2 filhos pequenos. Tanto que o namorado não conseguiu ficar lá. O namorado terminou com ela por conta da casa. Ele falou pra ela, eu não consigo ficar aqui. Sim. Ele falou que ele saía pra trabalhar. Quando ele voltava, tinha cada vez menos espaço. Sim. E outra coisa, quando você tem muita coisa, não existe capacidade. É fisicamente, humanamente impossível manter tudo organizado e limpo. Então, aquilo vai juntando um cheiro, vai juntando uma poeira, vai juntando, sabe, um misto, assim, vai ficando, tipo, sabe, vai ficando uma neblina de sujeira e partícula, e se tem praga, se tem rato, vai juntando cocô de rato, aquela poeira de cocô de rato, sabe, que sufoca. Se é jornal... Gente, se você tem um monte de jornal dentro de casa... Tinha jornal. Os vídeos são assustadores. E detalhe, elas tinham 6 gatos e um cachorro que se perdiam no lixo e faziam sujeira pela casa. Exato. Então você tem todas aquelas partículas no ar, aquilo sufoca. Não é só uma questão de, eu sou uma pessoa organizada e limpa. Não, aquilo sufoca. Você não tem ar pra respirar. Tem gente nesses programas que vai limpar e tem casa que eles têm que usar máscara e, tipo, a roupa completa, assim, porque a casa é um biohazard. Parece que é radioativo, porque a galera usa o terno completo mesmo. Era esse nível, assim, obviamente, a Josefine não cozinhava mais porque não tinha como ela usar o fogão, porque era tudo coberto de pote e panela que ela não lavava. Então tinha várias panelas podres, ela ia pedindo comida... E ela não jogava comida, tipo, a embalagem da comida fora. Então iam ficando várias embalagens de comida azeda se acumulando pela mesa. Por exemplo, ela sempre pedia comida chinesa. Tem algumas imagens depois, quando a polícia entra na casa. Porque, gente, imagina, né? O estado que a casa era, o serviço social foi chamado várias vezes lá também. Sim. E você via, tipo, containers de comida chinesa um dentro do outro. Tipo, você pediu, apodreceu, e teu container do mês passado tá lá embaixo e vai subindo. E você vai comendo e aquele cheiro. Por conta da separação com o namorado, a Josefina entrou em depressão e a casa piorou. Porque antes ela ainda jogava uma coisa ou outra no lixo. Depois que ela ficou deprimida, nem isso. Ela tinha um espaço da cama que ela deitava entre o lixo.
E era isso que tinha de livre na casa. E era nesse espaço que ela ficava, ela não saía da cama. Consequentemente, a CPS, né, a assistência social foi chamada anonimamente pra verificar as condições da casa. Isso acontece muito, que, tipo, não só assistente social é chamada quando tem criança envolvida, mas o que acontece muito é que os vizinhos chamam assistente social para as pessoas ou, tipo, a prefeitura, porque a casa tá infestada de rato. E daí os ratos ficam entrando na casa dos vizinhos e os vizinhos estão loucos e, tipo, é aquela casa que aquela uma casa da vizinhança que o quintal é infestado de coisa e tem um monte de bicho e praga e tá tudo contaminando a vizinhança, e daí eles chamam a prefeitura. Às vezes a prefeitura corta a água dessas pessoas pra ver se elas saem de casa, e elas não saem. Elas começam a viver sem água. Não, a denúncia que fizeram foi de insalubridade. E assim, gente, não dá pra saber, porque, por exemplo, se ela tem 2 filhos pequenos, às vezes até uma das professoras denunciou, porque as crianças deviam chegar com mordida de rato em casa. Tipo, na escola, quer dizer. E o cheirinho, né, gente? O cheiro. A gente sabe nisso. Quando uma criança é cuidada, assim, que ela toma um banhinho, dorme numa cama quentinha, gostosinha, e quando a criança é tratada que nem um bichinho. Era tenso, assim, sabe? Era bem... Era puxado, assim. E aí, quem recebe o caso, né, das irmãs Verellen é a Lisa Putman. A Lisa, ela tem 28 anos. Ela é linda, a Lisa Putman. Ela parece uma Barbie, assim, mas sabe essa pessoa que ela é nova na profissão, que ela ainda tem esperança? Sabe a pessoa que quer fazer um bom trabalho, assim? Que tá no lugar que tá porque gosta de ajudar pessoas e não porque foi parar lá, assim? O sistema ainda não quebrou a Lisa, sabe? A Lisa, nessa época, ela tá noiva, ela mora com o namorado, e ela tá nessa fase de preparativos, assim. Mas ela não deixa os preparativos pro casamento, todo o furdunço da vida, tipo, atrapalhar ela na missão, sabe? Ela fica com muita pena da Josefine. E tem algumas anotações dela que eu vou ler aqui sobre o quadro clínico que ela analisa quando ela chega na casa. Que está um nojo, realmente. A casa tá pior que nunca. Eu não sei como a Lisa conseguiu entrar lá, na real. O trecho. Josefine aparenta estar extremamente deprimida. Ela chora, se sente sozinha e triste e decepcionada consigo mesma. Tenho tentado desenvolver um relacionamento com ela no sentido de explorar redes de apoio. Tenho oferecido suporte a utilizar escutativa, né, active listening, para entender o passado traumático dela e ajudá-la a superá-lo. Ela sente que não precisa de terapia nesse momento. A gente tá nos anos 90 aqui, mas eu não acho que pra ela a terapia tinha que ser, tipo, você tá afim, eu acho que tinha que ser mandatória, eu, pessoalmente. Mas também faz 30 anos isso, né, gente? E naquela época ainda a terapia era sinônimo de, você acha que eu sou louca? E aí a Lisa ainda tentou, como a Josefine não queria fazer terapia, ela começou a tentar ensinar a Josefine a organizar e arrumar a casa. Ela ficava lá com ela, ensinando como fazer, como organizar as coisas e tudo mais. E não só isso, ela foi além ainda e ela entrou em contato com uma ONG que chama Project Family. Project Family First, Projeto Família em primeiro lugar. Esse é um serviço gratuito que é oferecido por uma empresa privada que vai nas casas de acumuladores periodicamente para ajudar eles a limpar. É tipo as empresas que vão no acumuladores, sabe? Sim. Que vão prestar serviço. Só que uma versão, tipo, da assistência social. Na verdade, é um serviço privado que o governo paga para algumas famílias, não é todo mundo que tem direito, mas ela mexeu uns pauzinhos pra Josefine ter acesso a esse serviço. Tá. E aí a Josefine chegou, inclusive, a falar pra Lisa que tava planejando fazer uma grande faxina na casa pros próximos dias. E aí a Lisa deu 3 semanas pra Josefina fazer isso. E aí ela foi fazer uma visita de rotina pra ver como é que tava e tal, mas ninguém atendeu a porta. E ela fala que ela tentou ver pela janela se tava tudo bem e que o estado da casa estava tão medonho que as janelas estavam abarrotadas de lixo. E a varanda estava abarrotada de lixo. A Lisa, inclusive, comenta que ela desconfia que a Josefine estava na casa, mas não quis abrir pra ela. Ai, gente. Eu acho que depois de um tempo, o lixo começa a meio que se tornar seu amigo, sabe? Tipo, você consegue, tipo, as pessoas, todo mundo tá te julgando, todo mundo tá querendo levar você pra terapia, todo mundo tá falando que tem alguma coisa de errada com você. Então, o lixo começa a ser meio que um exoesqueleto, sabe? Uma coisa pra te proteger, assim, uma coisa que você usa, tipo,
como se você tá construindo um forte, sabe? Você fica se protegendo porque ninguém chega perto de você, ninguém te incomoda e o lixo é seu amigo. Ele não te julga, ele fica ali, você fica no seu cantinho, meio que escondido do mundo. E aí a Lisa descobre que, na verdade, a Josephine não deixou o projeto Family First entrar na casa. Meu. O que eu entendo, e óbvio, gente, ninguém acorda e pensa, nossa, meu sonho como ser humano é morar no lixo da minha própria casa. Não, tem um monte de problemas emocionais que fizeram com que ela ficasse assim. Sim, mas são anos, né? São anos criando esse problema. Que tem duas crianças pequenas, são duas crianças pequenas envolvidas. Claro. E a Lisa precisou denunciar a Josephine e a Josephine perdeu a guarda dos filhos pra mãe dela. E aí você imagina a dor que essa mulher não deve ter sentido. Gente. Quando ela perdeu os filhos pra ir pra casa da avó, né? Mas ainda assim, a Lisa mexeu os pauzinhos e falou pra Josephine, olha, eu vou agendar uma visita pra daqui a 2 semanas. Se a casa estiver limpa, você pega a guarda das crianças de volta. Tá. O que eles fizeram? O Jason, o irmão mais novo, e o John, o pai dela, foram pra casa pra limpar a casa. Pra ela. E aí, eu também... De novo, a gente tem que ter toda uma empatia com a situação da Josephine, mas assim... Aí eu também quero apontar que ela foi meio paia. Porque o que acontecia? Os pais dela iam limpar a casa pra ela, ela não só não ajudava, como ela nem se esforçava pra manter. Ela é pra praia. Não, Ó o shade. Porque o que acontecia? Iam os dois lá limpar, os dois passavam, 2, 3 dias limpando a casa ficava limpa. O Child Protect Service, né, o assistente social ia lá, falava, beleza, seus filhos voltam, e ela não fazia mais nada. O que aconteceu foi que ela começou a meio que usar o pai e o irmão dela de faxineiros. Eles tinham que ficar voltando. Porque o que acontecia? As crianças vinham, passava 2 semanas, a Lisa ia fazer uma visita de rotina, a casa tava um lixão. E ela falava, se você não limpar até dia tal, você vai perder a guarda. Aí ela ligava pro pai e pro irmão. Aí o pai e o irmão iam, limpavam a casa inteira. E aí o CPS vinha, tava tudo bem. Passava 2 semanas, o CPS vinha, tava tudo um lixo. Você vai perder a guarda. Gente. E ficou nesse ciclo por 18 meses. Haja paciência da família também, né, gente? É legal a gente ter empatia com você, mas você tem que ter uma empatia com a família e com as pessoas ao seu redor também. 18 meses, sabe? Imagina 18 meses, e aí chegou uma hora que, gente, o pai dela não é mais jovem, assim, né? O maluco é um veterano do Vietnã, o pai e o irmão estavam tão exaustos que eles falaram, Josephine, a gente tá 18 meses vindo aqui a cada 2, 3 semanas limpar sua casa, a gente não aguenta mais, porque, a cada 2, a gente tem, a gente não tem força, e, você tá 18 meses vendo o que a gente faz, e você não consegue reproduzir, e você não procura ajuda. Não, não é uma faxina que você faz na sua casa, a cada 2, 3 semanas você faz uma faxina na sua casa, não, é você tirar, sacos e sacos e sacos e sacos de lixo, e fezes, e poeira, e cocô de rato, e barata, não é. É pesado, gente. É pesado. E aí, não só isso, né? Em determinado momento, o encanamento para de funcionar. Encanamento entope. E elas não consertam. Então, elas começam a fazer as necessidades na banheira. Ou o xixi elas começam a fazer na banheira. O número 2, elas fazem em baldes que elas jogam no quintal da casa. Ou, quando é no meio da noite e dá vontade de fazer o número 2, elas fazem na banheira mesmo. Além de tudo, elas continuam com os 6 gatos e um cachorro, né? Os 7 gatos e um cachorro, alguma coisa assim. Até o gato tá falando, menina, deixa de ser porca, caga na areia. E aí, o que acontece é que o pai, o John e o Jason falam que não vão mais limpar. A CPS aparece, a casa tá tão ruim quanto sempre. As crianças vão pra avó de novo. O John e o Jason ficam com pena, vão lá e limpam. E esse processo se arrasta por mais 6 meses. Ai, meu Deus. E aí, eles não aguentam mais de novo. Eles falam, não dá. Você precisa, gente, 2 anos, não mais. 2 anos, porque anos. Foi 18 meses, depois mais 6 meses. Não dá. Eles falam, a gente não vai, se a assistência social vier tirar, a gente não vai falar, a gente não vai mais te ajudar. Claro. Porque em 2 anos ela poderia, assim, de novo, a gente entende, é uma doença mental, é um problema, mas... Sabe? Ajude a gente a te ajudar também, né? Exato. Tem uma hora que, a nossa empatia precisa voltar pra gente. Legal, eu tenho empatia com você, eu quero te ajudar, mas tá me matando.
Exatamente. E vê, o problema começou a ficar... Assim, já era ruim, mas ficou fora de controle em 95, quando o marido dela saiu de casa. Agora a gente tá entrando em 98, tá? Em 98, a assistência social dá um aviso final que se esse processo... Porque, também, gente, o assistente social não é burro, ele sabe, tipo, o que tá acontecendo, sabe? E assim, você fazer uma faxina uma vez a cada 2 semanas com 2 pessoas que tem tudo aquilo de bicho, que não tem encanamento, que não jogam um potinho de comida no lixo, que não é suficiente para as crianças viverem bem. Ai, gente, não as é, não dá. necessidades na banheira. Quando a polícia entra, eles veem a banheira e o balde. Tipo, tem a banheira que tá toda... A banheira já tá verde. De lodo, né? Eu não sei nem como elas entravam na banheira naquele estado que tava. Mas enfim. Não, elas nem entravam na banheira, elas sentavam na banheira, né? Mas eu acho que só de agachar você já deve pegar várias cacas. Não, mas ela não entra na banheira, ela só senta na beirada da banheira e então, mas usa de você sentar, eu acho que a parte que pega... Depois a gente vai... Eu vou ver se eu consigo colocar no Insta, porque eu não achei mais esse caso, gente, em lugar nenhum, assim, tipo, de vídeo. Só na Discovery eles têm material meio protegido. Eu vou ver se eu consigo mostrar a casa, porque é uma coisa, assim... É uma coisa horrível. Uma coisa horrível mesmo, assim. E eu fico imaginando 2 crianças pequenas. É perigoso até as crianças pegar um tétano, sabe? Não, a menor das coisas que as crianças podem pegar ali. É tipo, você pode pegar toda... Imagina, coliforme fecal tá naquela casa inteira. Sim. As crianças já devem ser imunes a muita coisa, mas, tipo, você pode ficar com uma infecção, um problema intestinal fudido, você pode ter diarreia e vômito, você pode ficar desidratado, levar à morte, a gente sabe de tudo isso. Salmonela, e esses, como eu tô falando, o problema respiratório de você ter esse monte de papel, jornal, poeira, fezes de rato, fezes de gato, de cachorro, sabe? Aquelas partículas todas no ar. Essa casa que não é arejada, porque as janelas estão tudo cobertas de lixo. O problema, sabe, o problema respiratório deve chegar numa hora que a criança não consegue nem respirar direito. É absurdo. Nossa, vou até tirar o moletom porque tá me dando um calorão aqui. Sim, então... Sabe, tá aquecendo meu coração da forma errada. E o aviso que a CPS dá é que se a casa continuar naquele estado, as crianças vão pra custódia do estado, não vai mais pra custódia temporária dos avós. Vão pro estado e elas vão ter outra casa. E isso deixa a Josefina extremamente angustiada, mas não o suficiente pra mudar. É porque a ansiedade aumenta. Essa situação aumenta a ansiedade, que aumenta o problema de acumulação. Sim. E aí tem, depois desse aviso da CPS, tem uma visita final que é marcada pra dar o diagnóstico, né? Pra ver, uma última visita, vamos ver como é que tá a casa. Vocês têm o último tempo, foi marcada pro dia 19 de maio de 98. E aí, no dia 20 de maio de 98, a mãe e o noivo da Lisa Putman, eles abrem um registro de pessoa desaparecida, porque ela não tinha voltado pra casa na noite anterior. E nisso, a polícia faz o que? A polícia vai para o trabalho dela. E assim, ela é uma pessoa que ela é tão certinha que... ela é uma pessoa que ela desaparecer 5 horas é preocupante pra polícia, assim. Ela tava desaparecida fazia acho que 8 ou 9 horas quando a polícia foi acionada. Nisso, a polícia foi pro trabalho dela e checou a agenda dela. E constatou que a última visita agendada pra ela no dia anterior, no dia 19, era pras irmãs Verellen às 14 horas. Ai, gente. E a polícia vai conversar com elas. Elas falam que realmente a Lisa passou por lá, mas foi embora. Tipo, passou por lá, elas conversaram. A Lisa deu umas dicas de limpeza da casa e tal, e foi embora. E marcou uma próxima reunião pra fiscalizar a casa de novo. Mas eles acharam o carro da Lisa alguns quarteirões da casa delas, vazio. E por conta disso, assim, da agenda e do carro e do histórico, a polícia conseguiu um mandato pra casa. E, mano, você vê... E é aí que a gente tem as imagens da casa. Gente, a casa é igual aquela parte do Labirinto. Sabe aquele filme Labirinto? Que é aquela parte que eles caem no fedor eterno. Mano, o policial fala que o maior problema desse... Tem 2 problemas, na verdade. O primeiro é você aguentar. Ele fala que ele não sabe como as irmãs estavam vivendo lá. E quando comentaram que tinham 2 crianças, o policial ficou, assim, chocado. Porque o policial falou que ele não estava aguentando o cheiro da casa. Então, esse é o primeiro desafio de você ter um mandato de busca numa casa assim. Qual que é o segundo? Como que você vai achar o que você tá procurando lá? Mano,
Como procurar evidências de um crime na casa de acumuladores compulsivos. Gente, sem palavras, assim, eu não Eles tiveram que nem... Eles tiveram que pedir uma equipe especial e material de limpeza, tipo luva, pra eles conseguirem olhar as coisas sem se contaminarem. Gente do céu. O policial fala que até hoje foi a pior experiência da vida dele. Tipo... Gente... Rindo de nervoso. Eu fico imaginando... aquelas crianças... Porque, gente, eu não sei se vocês sabem disso, porque tem gente que não sabe, tem gente que é meio doida. O cheiro da sua casa impregna em você. Sim. Não adianta dizer que não. O cheiro da sua casa impregna em você. Então, se você vai pro trabalho, se você vai pra escola, tá todo mundo sentindo o cheiro da sua casa. Se você tem uma casa mofada que você não cuida e as suas roupas não são lavadas e não são arejadas, todo mundo tá sentindo o seu cheiro. Então, imagina o cheiro dessas crianças. Sim. Adoça. E as mulheres, querendo ou não, a Josefina mas elas são adultas, elas que se danem. Agora, as então. crianças, gente, eu fico imaginando a vontade que eu tenho de pegar essas crianças e, tipo, sabe, dar banho e cuidar e colocar. E na época, eles tinham 5 e 7 anos, só eles eram muito pequenos. Gente, é muito... Ai. Eu acho que eu tô meio mãe esses dias, porque o George arrancou a unha dele e eu tive que cuidar dele, eu tô meio materna. Então eu tô pensando, tipo, de cuidar dessas crianças. Não dá, eu tô materna, gente. Essas crianças hoje devem ter a nossa idade, Natália. Mas tudo bem. Porque eu acho que eles têm mais ou menos a nossa idade mesmo, mas beleza. Eles são mais velhos, eu acho, até. Não, 95? Não. Eles tinham é 91, nasce mais novo. Tá, então ele é... Eu acho que 91 é da sua idade, não é? Não, eu sou de 89. Eu sou de 87. Mas enfim. Desculpa, E aí a polícia... Gente, eles falam que eles fizeram o melhor que eles conseguiram pra revistar aquela casa inteira. Mas assim, e eles falam assim, não é que a gente não achou sangue. Tinha sangue lá. Porque são 2 mulheres que menstruam e não se livram de nada. Então tem esse fator ainda, pensa. O tanto de absorvente usado. Pensado nisso. Então, assim, sangue tinha, sangue velho tinha, mas eles não acharam indícios de um crime. Então, assim, marca de mão, tipo... Marca de mão na parede tinha, mas não uma marca, tipo, de alguém que foi arrastado, ou nem um sinal, assim, de uma briga, tipo... Nada recentemente arrebentado. Eles falam que, assim, a gente fez o melhor que a gente conseguiu, mas ali não tinha, tipo, nada que indicasse que algo tivesse acontecido ali. Eu tô passando mal. Eles estão saindo da casa, né? No que eles estão saindo da casa, um dos policiais percebe que no fundo da casa tem tipo um shed, assim, sabe? Tipo, no Brasil isso não é muito normal, mas aqui tem muito isso. Você tem tipo... É tipo uma cabaninha de madeira no fundo da casa, que você põe tipo cortador de grama, ferramenta... É tipo um lugar pra ferramenta pesada que fica no fundo da casa. É uma cabaninha de madeira mesmo, gente. Ou lenha. Aqui na Noruega eles usam muito pra lenha, guardar lenha, né? É um mini celeiro, assim, um celeirinho. É uma casinha. É uma casinha. E aí eles viram isso e eles viram que eles decidiram olhar esse cômodo. Eles abriram, obviamente, a porta, caiu um monte de lixo. Tava tudo cheio de coisa também. Eles pensaram... Caíram no fedor eterno. Pensamos que o trabalho havia acabado, agora a gente tem que olhar esse lixo, porque aquele lixo não foi muito... A gente não viu lixo suficiente hoje, né? Então, beleza, eles foram fuçar lá e nada. E quando eles estavam pensando em desistir, eles viram o segundo... Tinha tipo um sótão nesse celeiro. E lá em cima tinha um saco de lixo, provavelmente o único saco de lixo que aquela casa já viu. E nesse saco de lixo, eles viram um chumaço de cabelo loiro. Ai, meu Deus. Mas com isso, elas são organizadas. Elas podiam simplesmente ter enterrado ela na sala. Que ninguém nunca ia achar. Porque não tinha corpo. Era só chumaços de cabelo, sangue. Eram chumaços de cabelo, sangue e alguns pedaços de fita adesiva. Foi só isso que eles acharam. Mas já era o suficiente pra eles... levarem as 2 irmãs pra delegacia. E eles falando com a Josefine, pleníssima. Quem quebra é a Jaqueline. Que é a mais nova. Por quê? Quando eles perguntam o que aconteceu, eles dão uma forçada no interrogatório, a Jaqueline começa a chorar. E a Jaqueline fala que ela não tinha ideia que aquilo ia acontecer. Ela fala que não foi nada planejado. O que ela conta que aconteceu, né? Quando elas recebem esse último aviso da assistência social,
A Jaqueline fica desesperada, porque ela também gosta muito de sobrinhos, apesar dela também ser uma acumuladora, ela vivia naquela situação, ela tava, de certa forma, confortável naquela situação de vida, assim, no lixão. Era o estilo de vida delas, por assim dizer. E ela fica nervosa e ela fala pra Josefine, agora eu acho que não tem mais volta. Agora não tem o que fazer, a gente não vai limpar, ninguém mais vai ajudar a gente, porque faz 2 anos que eles estão limpando pra gente, eles já falaram que não vão mais ajudar. Não tem... Eu acho engraçado que ela fala, não tem o que fazer, como se limpar a casa não fosse uma opção, sabe? Não tem o que fazer. Se tivesse algo que eu pudesse fazer, eu faria, mas assim, não vejo solução. E a Josefine fala, a única solução seria se a Lisa desaparecesse. E aí eu fico pensando no quanto o raciocínio é curto, né? Porque o que ela acha que vai acontecer? Que a Lisa vai sumir e nada vai acontecer? A única coisa que vai acontecer é que eles vão mandar outro assistente social, tipo. Sim. Mas a Jaqueline conta que quando a Josefine contou isso, a Josefine, ela sempre foi, por conta dos maus tratos e de tudo, ela tinha um jeito meio mãezona, mas ela tinha um senso de humor meio seco e meio sarcástico, ela era bem contida. Ela contou não isso... Não entendo essa gente com esse senso de humor, gente, sabe? Eu acho tão deselegante esse tipo de senso de humor. Bem desagradável, né? Ai, desagradável demais, né? Não é de bom tom, não é? Não é de bom tom. E a Jaqueline achou que fosse uma piada. Sabe aquela coisa, tipo, agora a gente vai ter que matar essa mulher. Que é uma piada que eu e você 100% faria. A gente sempre E ela achou que fosse uma piada. Tanto que ela abriu a porta pra Lisa sem saber o que ia acontecer, a Jaqueline. Ela abriu a porta, a Lisa entrou, viu que não tinha mudado nada na casa, e a Lisa estava anotando os papéis. E nisso, a gente tem algumas... Desculpa, eu comecei a imaginar eu e você planejando um crime. Porque, gente, com o nosso humor, a gente ia ficar, tipo, só se a Lisa desaparecesse. E daí a gente ia dar risada e, tipo, ia... tipo... Uma olhando pra outra, assim, esperando a outra rir. E a gente ia planejar o crime inteiro, assim. Tipo, só se a gente matasse alguém. É que assim, se a gente planejasse isso, ia ser meio bizarro, porque, tipo, tem 2 versões, tá? A primeira versão, e assim, gente, a gente vai rir, porque é uma cena que se a gente fizesse, se fosse um filme, ia ser uma cena meio tragicômica. Porque a Jaqueline fala que ela abriu a porta, no que a Lisa tava anotando, a Josefine só chegou com um martelo e começou a acertar ela. Agora você imagina... Meu Deus! Você imagina a gente planejando o crime? Só se a Lisa morresse. É zoeira. E aí eu abro, oi Lisa, tudo bem? Você chega, com o martelo. Porra! Eles falam, mano, eu só tava brincando, era só uma piada, Natália! Tipo isso. Então, essa primeira versão diz que ela, do nada, a Lisa tava de costas, e a Josefine só veio e atacou ela com o martelo do negócio de ferramenta. Do nada. Gente. A segunda versão... E assim, não dá pra saber de verdade qual que é, gente. A segunda versão diz que a Josefine queria saber quem tinha denunciado ela pra assistência social. Porque a Josefine tinha na cabeça que tinha sido a mãe dela, porque a mãe dela queria pegar os filhos dela. E a Lisa não podia falar, porque se é uma denúncia anônima, você não pode falar quem foi. Tanto que essa informação até hoje a gente não sabe, então a gente nunca foi divulgado quem denunciou. Mas pode ter sido vizinho, pode ter sido qualquer pessoa. Você não tá escondendo o seu lifestyle de ninguém. Como assim? O processo não é tão relevante, mas o ponto é que, seja como foi, a Lisa, tipo, foi atacada com um martelo do nada, porque, segundo a teoria de que a Josefine perguntou quem foi, a Josefine insistiu um pouco, mas o martelo não tava com ela. Na hora, a Josefine pediu me conta, porque isso que é pior, ela e a Lisa tinham, tipo, uma relação próxima. A Lisa fez tudo o que conseguiu pra ajudar ela. É até isso mais... que eu tô pensando, gente, a única pessoa que queria ajudar, assim, tipo, sabe, do fundo do coração, a única pessoa no mundo, além do pai e do irmão dela. Que são obrigados porque são família, né? Pra ela. Que são obrigados porque são família. A Lisa não tinha obrigação nenhuma com essa mulher e ela fez de tudo, sabe? Tipo, que assistente social usa o tempo dela pra ficar te ensinando a limpar a casa, sabe? Esse não é na descrição do trabalho. Você ficar lá, sabe, tipo, babying, sabe? Ensinando passinho por passinho, as pessoas se importando, tentando dar 1000 avisos, conversando, tentando dar terapia. Gente... E é assim que ela te paga. E assim, aí falam que quando quem fala que foi essa segunda versão, né, diz que ela tentou insistir por conta do relacionamento, a Lisa falou, olha, eu não posso, é antiético, eu não posso te contar quem foi, uma denúncia anônima. Se a gente começa a contar quem faz a denúncia, as pessoas não vão mais querer denunciar e as denúncias precisam ser feitas. A gente falou, não tem problema, eu entendo. Entrou na cozinha, catou o martelo e atacou ela. Então tem essas 2 versões, a gente não sabe qual que foi. Mas e aí, quando a Josefine é interrogada, perguntam, ela confirma, e ela fala,
Eu acho que eu dei umas 3, 4 marteladas. Foram 47. Meu Deus do céu! É. Cara, a mulher tava completamente calma, fora e aí de o que si. acontece? E aí, nisso, Tipo, de 3 pra 47 é uma, tipo, não é tipo, 10, 11 e o número foi 15. Não, é tipo... E nisso, como se não... E assim, e aí a Jaqueline tá totalmente em choque. Só que aí, depois de todas essas marteladas, a Lisa ainda tava se mexendo. E aí a Josefine gritou, segura ela que eu preciso prender a cabeça dela. E a Jaqueline segurou ela enquanto a Lisa colocou uma sacola na cabeça... A Lisa não, desculpa. Enquanto a Josefine colocou uma sacola na cabeça da Lisa e prendeu com fita adesiva. E deixou ela na banheira nojenta. O relatório da autópsia mostrou que ela não morreu das marteladas, ela morreu sufocada. Ai, gente, o desespero de morrer com uma sacola na cabeça. Eu não sei nem, tá, se ela tava consciente quando ela morreu sufocada, porque 47 marteladas, né? Ela apanhou muito, assim. Verdade. Mas e aí, depois que ela tava morta, durante a noite, a Josefine tirou a sacola da cabeça dela, saiu o cabelo e tal, aí foi aí que ela pôs as coisas no lixo, e ela dirigiu e jogou o corpo próximo a um rio, num terreno baldio, que ficava a alguns quilômetros da casa delas. Nossa, que filha da puta, gente. Ela descartou uma pessoa... Ela não consegue descartar o lixo da casa dela. Exatamente. Mas ela descartou a vida de uma pessoa. Pra isso ela tinha força, que tentou ajudar ela de todas as formas. Exatamente. Como se fosse nada. Como se fosse lixo. Como se não valesse... A vida daquela pessoa não vale nada pra... Gente. Exatamente. Eu penso assim que se ela tivesse 1/10 da força de vontade que ela teve pra se livrar do corpo, ela não tava nessa situação. Porque ela teria levado o lixo. Não, é aí que a nossa simpatia já, né, não tem mais... Tipo, porra. Você não consegue descartar um potinho de iogurte. Você não consegue descartar o seu absorvente que você usa. Mas você descarta a vida de uma pessoa, o corpo de uma pessoa... Como se fosse nada, como se fosse lixo na beirada da estrada. Tanto que ela leva a polícia pro corpo, a polícia recupera o corpo. E o que é mega triste, porque assim, a Lisa, ela ia casar naquele ano, né? E ela era filha única. E a mãe dela conta que ela foi enterrada com o vestido de noiva. Que a mãe dela queria que ela pudesse usar o vestido de noiva. E o noivo dela vai pro velório com a roupa que ele ia usar no casamento. E a mãe dela falou a Lisa era tudo que eu tinha. E ela foi tirada de mim por querer ajudar uma pessoa. Por querer fazer o bem. A minha filha foi tirada de mim. E eu me vesti como se fosse pro casamento dela. Mas na verdade, e assim, ela falou, eu vesti minha filha, eu beijei minha filha, eu abracei minha filha, mas era pro enterro dela. E não foi o dia mais triste da minha vida e não o mais feliz da dela, sabe? A gente perde um pouco a fé na humanidade, porque o fazer o bem, tudo que ela queria era fazer bem o trabalho dela, sabe? Ela foi muito além do que o assistente social faria por qualquer pessoa, em qualquer caso que a gente ouviu, que a gente ouve tanto caso de negligência, sabe? Ela contatou, ela moveu pauzinhos pra levar a gente pra limpar a casa dela, ensinou ela a limpar a casa, sentava e ficava escutando ela contar dos traumas de família, ela desenvolveu uma relação com a pessoa, pra pessoa não só não aproveitar nenhuma das chances que ela recebeu, como a pessoa... assim, tipo, descartar agradecer ela. Matando ela desse jeito horrível, sabe? Ai, gente. E a Jaqueline e a Josefine foram condenadas. Na verdade, no começo elas foram acusadas de homicídio de 1º grau. Uhum. Mas elas fizeram um acordo de serem, de responder por homicídio de 2º grau mais sequestro. Ok. A Jaqueline foi condenada a 50 anos de prisão, com o mínimo de 25 antes de pedir liberdade condicional. E ela teve o pedido de liberdade condicional concedido em abril do ano passado, abril de 2022. A Jaqueline é mais nova, sim. né? E a Josefine foi condenada a 75 anos de prisão, com o mínimo de 50 antes da condicional. Ela só pode sair em condicional, se sair, a partir de 2039. Uhum. As duas não, né? A Josefine segue, né, cumprindo pena no Women's Rural Valley Correctional Facility, no Michigan. Imagina a cela dela como tá agora. Eu acho que você não pode acumular a cela. Você não pode acumular com essa cela, né? Você nem deve ter o que acumular. Vai ficar acumulando o quê? Não sei. Eu realmente não sei. Ai, gente. E é essa a história, gente. Os meninos, os filhos dela
aconteceu o que ela mais temia, né? Então a guarda foi pros avós. O que então, não necessariamente é melhor. Se bem que, de repente, com a idade também, os avós ficam mais... E com tudo que aconteceu, de repente, os avós ficam meio... Eu acho que nem com a idade, acho que com a surra de... Se bem que dependendo de... Eu não sei, aquilo... A gente sabe da Simone, o que consta nos relatórios da CPS, né? Eu não sei se ela tem algum transtorno narcisista, então ela não aprendeu nada. Mas se ela fosse só uma pessoa meio ruim, sim, de repente... porque tem muito avô que é muito severo com os filhos, daí com os netos fica mole, né? Depois com a idade, com tudo que aconteceu, de repente esperamos, né? Que os... Eu não achei nada sobre os filhos, tá? Mas eu acho que é até bom não saber, porque também deixa essas crianças saberem, eles não né? tinha nada a ver com nada. Então é isso, gente. Essa é a história de Josephine e Jacqueline Verellen. Gente, a parte do casamento me quebrou de uma forma. Sim, não, me quebrou também. Gente, Como eu falei, eu tô materna esses dias. Então... E a Lisa era linda. Gente... Linda mesmo. Da CV, eu vejo só pelas fotos, eu fico pensando que ela é o tipo de pessoa que gritar com ela deve ser que nem você bater num filhote de labrador, sabe? Imagina, sabe, Nossa, sei lá. gente, e mais uma vez nós vamos deixar esse episódio falando que saúde mental não é sua culpa, seus traumas não é sua culpa, alguém abusou de você, não é sua culpa, mas o que você faz com tudo isso, com as cartas que a vida te deu, isso é responsabilidade 100% sua. Porque, tipo, você não pode mais chegar e falar, eu tenho um problema mental, eu tenho trauma, eu tenho isso, eu tenho déficit de atenção, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu posso fazer, sabe? Não, tipo, nada disso é justificativa, gente. Trauma todo mundo tem. Problema com saúde mental, uma hora ou outra todo mundo tem. Mesmo quem nunca teve, pode ter uma hora. Sabe? Então a gente sempre tem nossos perrengues. Problema com dinheiro, todo mundo tem. Problema com família, todo mundo tem. Trauma de infância, todo mundo tem. Você não é especial por ter trauma de infância. Muita gente tem. Acho que a maioria das pessoas tem 1 ou 2 trauminhas ali na infância. Alguns são mais severos, outros não. Mas, tipo, nada disso é justificativa pra você achar que o mundo te deve alguma coisa. E que as pessoas têm que te ajudar o tempo todo sem que você dê absolutamente nada em retorno. E sem que você faça absolutamente nenhum esforço pra melhorar. Ou pra agradecer, pelo menos, as pessoas que estão ali pra te ajudar. Querendo ou não, gente... Tipo, nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria saúde mental, sabe? Não dá pra gente cobrar isso de ninguém. É claro que no mundo ideal a gente teria toda uma rede de suporte, mas não é assim, gente. No mundo real é só a gente que é responsável. Tipo, a gente tem que ir atrás de se sentir bem e de tratar da nossa saúde mental. Porque ninguém, por mais... Pode ser que a pessoa mais bem... Esse é realmente o caso da pessoa literalmente mais bem intencionada do mundo que veio tentar ajudar uma pessoa passando por um problema, e essa pessoa com problema não queria se ajudar. Eu acho que isso fica bem claro, ela não queria se ajudar. Não, até porque o pai dela e o irmão estavam ajudando há 2 anos. E ela simplesmente foi pra praia. Ela não tava nem aí. Entendeu? Tipo, isso é um meio que gatilho pra mim, porque tem gente que usa saúde mental pra falar, não posso fazer isso, se você não entende é porque você não gosta, você não respeita a minha saúde mental, é porque você não respeita a minha história, porque você não respeita meus gatilhos. Tipo, gente, não. A gente tem que viver em sociedades, tem que ter consideração com as pessoas, independentemente do que aconteceu com você. E eu acho que, assim, a partir do momento que você tem filho, e ela, assim, não foi... Gente, vamos lá, né? Entendam o que eu estou dizendo. Então, assim, ela não... Ela quis ter filhos, ela gostava de ter filhos. A partir do momento que você é uma pessoa que tem filho, você não tem... a sua prioridade não é mais você, infelizmente. Você tem que pensar no bem-estar das crianças e se você não quer ficar bem por você, você precisa ficar bem pelos seus filhos porque eles são sua responsabilidade. Você que tem... eles não conseguem se virar. Eu penso que ela deveria entender isso melhor que ninguém porque isso foi negado a ela. Ela cresceu tendo que cuidar de outras coisas que a mãe dela não dava mínima pra ela. Não, e ela não foi abusiva de forma nenhuma com os filhos. Ela amava, ela amava os filhos, ela queria cuidar dos filhos dela. Todas as denúncias eram insalubridade da casa. Nunca teve nenhum abuso, ela nunca levantou a mão pras crianças. Pelo contrário, ela é extremamente amorosa. O problema é que ela não conseguia... Ou, eu não sei se não conseguia, e acho que a partir de determinado momento, com o pai e o irmão indo limpar, começou a ficar cômodo pra ela. Ter alguém indo lá... É porque daí também vai... A gente querendo ajudar, às vezes, acaba mimando a pessoa e a pessoa que
tá de todas as formas tentando evitar a solução, tentando evitar a terapia, porque também na terapia a gente, né, descasca a cebola, daí começa a vir vários layers, aí várias camadas de trauma que a gente tem que lidar, então terapia não é uma coisa super legal de fazer, não é uma coisa super divertida, não, é um trabalho. Literalmente, eles falam que você tem que, tipo, do the work, sabe? É trabalho, gente. Trabalho, então assim, você você tá com medo de chegar na terapia e fazer todo esse trabalho porque vai ser traumático de novo, você vai reviver seu trauma, vai ser difícil, então daí vem um pai e fica te ajudando, e daí vai ficando cômodo porque você vai podendo evitar esse trabalho que é tão difícil, que você não quer fazer. E daí ele vem e te ajuda, e daí fica bom por um tempo, daí você ganhou o quê? 2, 3 semanas que você ganhou, que você não precisa ir pra terapia e fazer todo aquele trabalho, e limpar a sua casa, e arrumar a sua vida, entendeu? E lidar com ter que ficar de cara a cara com o seu trauma de novo. Então, eu entendo, eu tenho simpatia por ela, mas assim, é isso que acontece quando você não toma responsabilidade pelos seus traumas, pelos seus BO, pela sua vida, sabe? E quando você se acostuma a deixar as pessoas te ajudam, e você fala, ah, muito bem, venha, né, venha nós o vosso reino, e só pra gente, você não retribui, você não agradece, você não se ajuda, você não tenta se recuperar. É foda. A minha empatia vai até certo ponto, porque pra mim, o fato dela ter esse transtorno de acumulação compulsiva é uma coisa, vamos colocar numa caixinha, mas a partir do momento em que ela consegue, em que ela é desensibilizada a ponto dela acertar 47 marteladas numa pessoa que é provavelmente o mais próximo que ela tem de uma amiga há 3 anos. Total. E tipo, gente, isso que você falou é verdade, desculpa, Não, continua, desculpa, eu te cortei. E assim, a partir do momento também em que a força de vontade pra se livrar do corpo ela tem, ela consegue se livrar do corpo, agora se livrar do lixo da casa dela, não. Porque assim, se fosse um transtorno de acumulação realmente sério, ela ia ter uma crise de pânico até pra jogar o corpo fora. Alguém ia ter que ajudar. Não tô falando que ela não ia se livrar, mas ela ia ligar pra alguém, esse alguém ia jogar fora, e provavelmente isso alguém ia falar pra polícia. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem mais do que um transtorno de acumulação. Eu penso que talvez por ela não ter recebido, sei lá, também não dá pra gente só jogar responsabilidade na mãe, mas eu acho que ela é o tipo de pessoa que ela não sabe amar os outros, assim. Então, eu acho que, de certa forma, foi até bom ela não ter ficado com a guarda dos filhos, porque tava tudo muito certo com ela enquanto as crianças são pequenas, né? Enquanto não tá... Quando eles não confrontam ela, quando eles não tentam limpar a casa, quando eles não... Não, o que você falou foi muito importante, porque eu não tinha pensado nisso. Eu ainda tava com um pouco mais de simpatia por ela, assim, tipo... Não simpatia, mas pena mesmo, que é um sentimento horrível. Mas eu tava com pena dela. Mas o que você falou é verdade, tipo, não foram, tipo... 3 marteladas no instinto. Não foi bati uma vez e surtei perdi, sabe? Perdi a cabeça e bati e ela morreu. Não, foi 47 marteladas, depois sufocou ela com uma sacola e deixou naquela banheira podre. Não, realmente. E tem outra coisa, ela falou de sumir com ela alguns dias antes, né? Então tem uma certa premeditação aí. Sim. Não foi só um surto, então... é verdade. Essa parte das 47 marteladas é o que define. Ela tava com ódio da vida, eu acho. É o que entrega, né? Que ela tava não só planejando, ela tava com muita raiva da Lisa. Era meio pessoal, eu acho, assim. De repente era a pessoa com a vida que ela queria ter tido e não tinha, não sei. Porque elas deviam conversar sobre a vida... Não sei, realmente não sei qual que é. Ou se representava o sistema, não sei. A Lisa era a representante do sistema de opressão, entre aspas, né? Sim. Do sistema que tava tentando tirar a guarda dos filhos dela. Que ela não devia entender por que ela tinha que perder a guarda dos filhos. Ai, gente. É isso, gente. Esse é o caso das irmãs Verellen, acumuladoras compulsivas. Eu vou fazer o meu melhor pra colocar o vídeo pra vocês verem o estado daquela casa. Por favor. Eu adoro ver E a gente vai colocar as fotos delas também pra vocês verem. Eu já te mandei, Nath, caso você esteja curiosa. Eu vi. A Liz era linda, gente. Sim. E ela tem cara de ser gente boa, sabe? Ela tem cara, não tem cara de ela tem cara de ser uma pessoa que não vai... Ela tem cara de alguém que não vai discutir com você, sabe? Tipo, que se você grita com ela, ela chora.
Ai, gente, que tristeza. E é isso. Você não toma responsabilidade pelos seus BO e uma pessoa perde a vida. Gente, cedo ou tarde, tipo, a gente tem que assumir responsabilidade pelas nossas tretas emocionais, sociais e tal, porque o preço é cobrado. Mas se você vai guardando em você, vê, tipo, ela não queria fazer terapia, ela achava que ela não precisava. Eu não consigo pensar em ninguém que precisa mais de terapia do que essa mulher. Normalmente quem fala eu não preciso de terapia é a pessoa que mais precisa. É, exatamente. A minha mãe esses dias veio com uma... de repente, imagina, se eu for pro terapeuta, sempre tem alguma coisa que a gente pode tratar. Eu falei, amada, você tem uma lista inteira de doenças não diagnosticadas. Do que você tá falando? Beijo, mãe. Se você ouvir isso um dia, quando você tiver tempo, eu te amo. Gente, a moral da história aqui é façam terapia. Façam terapia. E também a terapia quando você lava a louça. Sabe aquela terapia? Lava a louça, limpa a sua casa, cuida bem dos seus filhos, dos seus nenéns. E assume seus BO, eu acho que é mais importante. Independente de você ter filho ou não, assuma seus BOs pra você não acabar virando, tipo... Pra você não ser vítima dos seus próprios impulsos não tratados. E pra você não virar um fardo na sociedade, nos outros, nas pessoas que te amam, na sua família, as pessoas que estão tentando te ajudar, porque ninguém merece um fardo, tá bom? E a gente vira um fardo, sim. Todo mundo pode virar um fardo se a gente não resolve nossos BO. É muito legal quando você é criança, adolescente, todo mundo te ajudando, resolvendo seus BO, porque você é pequeno, você não sabe. O que eu acho pior é que o pai e o irmão dela devem ter se sentido culpados depois. Porque se eles tivessem... Aí você vê como leva, né? Tipo, você destrói basicamente a família toda, né? A família já não era lá muito saudável, mas o pai e o irmão devem ter tido uma culpa de, tipo, se a gente tivesse ido só mais uma vez, talvez isso não tivesse acontecido. Talvez a gente devesse ter lidado com isso de um jeito diferente, sabe? Uma coisa... É tenso, cara. O foda é que depois de tudo isso fica a lição do Pequeno Príncipe, que a gente é responsável por quem a gente cativa. Gente, depois dos 30, você tem que assumir seus BO. Não tem jeito. É isso. Assuma seus BO. Ai, meu Deus. E é isso. Esse programa foi patrocinado por Omo. Pinho Sol. Como multiação. Pinho Sol, nota a gente. Olha, não foi, mas poderia, gente. Se alguém conhece produtos de limpeza, nos nota. A gente também fala de limpeza. A gente fala de limpeza. Porque não segue a gente nas redes sociais. Segue lá a gente, porque a gente vai colocar fotos e vídeos e a gente sempre anuncia as coisas lá. E você pode interagir com a gente um pouco. Na medida do possível. Na medida do possível, você pode interagir com a gente. Se você quiser episódios exclusivos, nós estamos na Orelo, como vocês todos já sabem. E também temos um canal no YouTube com vídeos todos os domingos. Vídeos que não tem aqui no podcast, gente. Vídeo, caso completamente inédito. Todos os domingos tem vídeo novo. Um canal maravilhosamente tocado pela Dona Schmidt. Muito obrigada. Palmas para mim. De mim mesmo. E é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. E Pinho Sol. Pinho Sol. Surra de Pinho Sol. Surra de Pinho Sol. Tchau. Bye, bye.